Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago mais um vídeo aqui para a gente discutir de novo algumas questões sobre ganhadores da loteria, o processo que eles iniciaram, como se deu isso, para a gente entender os caminhos e ir enchendo o nosso copo de conhecimento cada vez mais. Então, hoje eu trago a história muito interessante, de uma mulher que ganhou quase 2 milhões de dólares na loteria, um dia após a filha dela terminar o tratamento de câncer. Então, essa mulher, ela gastou todas as economias dela pagando o tratamento de câncer da filha, câncer de mama da filha dela, e ela estava zerada de dinheiro. Então, no dia que a filha terminou o tratamento, ela foi de carro buscar a filha no hospital. A filha tocou o sininho lá, que era tradição para quem termina o tratamento de câncer. E elas foram, né, felizes da vida no carro, andando. E essa mãe, essa mulher, ela parou, estacionou o carro num posto de gasolina para colocar uma gasolina e foi nessas vendinhas, lojinhas de posto de gasolina e comprou uma loteria lá. Era a última loteria que tinha para vender, era dessas raspadinhas, né, scratch card, e ela comprou a última que eles tinham lá. No outro dia ela raspou, né, ela esqueceu ali, raspou e ganhou quase 2 milhões de dólares, né, repondo, né, muito do que ela tinha gastado e investido no tratamento de cura da filha. Ela ganhou esse dinheiro, então, num momento de muita alegria e felicidade para as duas. O que, que eu tiro de lição desse relato? Eu acho que é muito importante a gente entender o poder da energia, né? O poder da vibração. Como a gente atrai coisas boas quando a gente está feliz e vibrando na alegria. Eu acho assim, uh, quem já teve alguém doente na família sabe exatamente qual é a sensação quando aquela pessoa que tu ama se cura, né? Ou ela passa a ficar bem, ou passa a não ter mais dor, ou não ter mais câncer, enfim, independente de qual seja a doença. Então, acho que naquele momento a energia ela muda tanto, as coisas melhoram tanto, que tu atrai um monte de coisa em comum com aquela energia positiva que tu tá emanando, né? Aquela de gratidão, de amor, de felicidade, de alívio. Então, isso vai de encontro com o que a gente tem falado aqui, que é o poder, né, de não vibrar no desespero, que é o poder de não, né, entrar em pânico com as coisas, de não esperar as coisas em desespero, mas sim de quando tu menos espera, quando tu tá naquele momento de alegria, as coisas começam, né, a fluir. Achei esse relato muito bonito, né, dessa história de mãe e filha, né? Imagina a alegria e a mudança enorme de vida para as duas. E acho que assim, todos esses relatos eles vão nos inspirando para que a gente também aprenda um pouquinho com cada fala de cada pessoa que ganhou, para que a gente construa o nosso caminho de vitória também, né? De conquista daquilo que a gente quer. Eu já vi vídeo de gente criticando a parte do Ho Oponopono, dizendo que a gente, em hipótese alguma, a gente deve pedir perdão. É de uma arrogância e de um erro tão grande, já que as quatro frases do Ho Oponopono, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata e eu te amo, elas constroem um processo de limpeza no nosso imaginário, onde a gente admite que a gente é responsável pela vida que a gente cria. Então a gente precisa pedir perdão para nós mesmos por aquelas dificuldades que a gente se colocou. E as pessoas dizendo que em hipótese alguma tu deve pedir perdão. Por que não? Qual a diferença que faz na vida essas pessoas de se sentirem tão inferiores ao pedir perdão? Né? Então, assim, a gente acha que no YouTube tanto vídeo assim inútil de N informações deturpadas e tudo. E outra coisa que eu queria dizer, assim, muita gente tem escrito lá no meu e-mail, que eu tinha deixado disponível em um dos vídeos, falando das 108 repetições. Gente, eu já falei um monte de vezes aqui e eu vou repetir.
108 repetições não é algo obrigatório, não é algo que faz parte do Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma religião, considerada uma religião havaiana de limpeza. E o Ho Oponopono, ele é essas 4 frases. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata e eu te amo. Se vocês não conseguem fazer 108 repetições, não tem problema nenhum. Faz quantas puder. Não existe ninguém, nenhuma lei dizendo que tem que ser 108. Eu faço os vídeos de 108 porque eu acabei pegando, né, de outras pessoas aqui no YouTube, né, esse hábito de praticar 108 vezes, mas no começo eu não conseguia, eu achava cansativo, eu ficava estressada, eu não conseguia, só pensava assim, tem que acabar, tem que acabar. Hoje eu já tô em outro patamar que eu consigo fazer 108, e eu também uso a palavra abençoado, que eu também peguei de outros estudiosos do Ho Oponopono, que tem aqui, provavelmente vocês também conhecem. E eu acabei incorporando isso. Para mim, às vezes é um pouco estranho não falar o abençoado, mas ele não é necessário, né? Ele não é uma obrigação. Isso aí são o que as pessoas incorporam porque elas acham que funcionam melhor. Então, assim, eu acabei incorporando também, mas isso não é uma obrigação. A parte do abençoado, ela é uma inspiração no Greg, né? Que o Greg sempre fala que a gente deve abençoar tudo, inclusive o que nos faz mal, né? Porque tu abençoa e tu libera aquilo. Então, quando a gente fala abençoada, é mais nesse sentido, mas também acha que é muito longo, que não precisa, não faz. E para aquelas pessoas que não conseguem dizer as 108 vezes, tem os meus vídeos, tem vídeos de milhares de outras pessoas que vocês podem se identificar mais, fazendo as 108 repetições com aquele tema do que vocês realmente esperam limpar, né, dentro de vocês. Então vocês podem deixar rodando o dia inteiro dentro de casa, não vai fazer mal nenhum, né? Mas de alguma forma aquilo vai entrando no inconsciente. Quando vocês veem, vocês estão repetindo aquilo na cabeça de vocês o tempo todo, o que é ótimo. A outra coisa, a gente faz esse Ho Oponopono direcionado, mas isso não significa de forma alguma que a gente vai ter o que quer, né? O Ho Oponopono, ele não serve para te dar nada. Ele limpa teus problemas para que tu tenha uma vida mais saudável. E quando limpa os problemas, eventualmente a gente resolve aquilo que na nossa vida é um empecilho, é um bloqueio, é uma coisa ruim, né? Mas não necessariamente o Ho Oponopono vai limpar aquilo que a gente quer. Por exemplo, tá fazendo ali o da loteria, 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 Ho Oponopono e não ganha nunca, porque de repente o Ho Oponopono tem que limpar primeiro as questões de saúde, tem que limpar primeiro a questão de convívio, tem que limpar primeiro o rancor que tu tem no coração, tem que limpar primeiro a relação com o filho que não vai bem, tem que limpar primeiro, né, outras milhares de crenças e de coisas ruins que a gente tem dentro da gente. Então, o Ho Oponopono, ele vai limpar e, eventualmente, ele vai limpar a parte do dinheiro, da prosperidade. Isso é uma parte importante da vida, mas não significa de forma alguma que é a nossa escolha. Isso é uma coisa muito maior e muito superior a nós, né? O Ho Oponopono, ele limpa o que ele acha que ele tem que limpar, o que é prioridade para ele. Mas eu falo tudo isso para a gente ir pensando, né, em todas essas coisas que a gente vem ouvindo nos últimos relatos, a forma de visualizar a energia positiva, tu sentir feliz para conseguir o que tu quer, não ficar naquela pressão de eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Tudo isso acaba sendo um empecilho no fim das contas. O que a gente tem que focar é em ficar bem, se sentir bem, aceitar as coisas, ter paciência e fazer o Ho Oponopono incessantemente, porque ele é um processo que não tem fim. Não existe, vou fazer por um ano e vou limpar toda a minha vida. Não, porque o que a gente carrega não são coisas só nossas, a gente carrega coisas de todos os ancestrais, a gente carrega coisas de toda a comunidade que a gente vive, de todos ao nosso redor. Então, assim, ele é um processo incessante, né? É que nem religião. Eu lembro, a minha avó, por exemplo, ela ia na igreja todos os sábados, isso nunca cessou na vida dela. Ela ia desde pequena até, né, período um pouco antes dela falecer. Então, assim, essa
Essa era a religião dela. Ela ia, ela frequentava, ela tinha fé, ela acreditava naquilo e ela dedicou a vida dela, né, a rezar muito, a ir na igreja, a fazer todas as coisas que ela acreditava, né, que funcionavam para ela. E o Ho Oponopono, ele nasce como uma religião no Havaí e é isso, e é assim que ele funciona, como uma religião, ele é sistemático, tu vai fazendo aquilo sempre, ele não tem um fim, ele não cessa. Então a gente não pode imaginar ele como assim, é um processo mágico, quero ganhar isto, quero limpar essa memória da pobreza em mim e um dia ficar rica. Não, o Ho Oponopono ele é um processo de limpeza que não tem fim. Tu vai limpar para sempre, né? Ou como ir na igreja todo fim de semana, a gente faz diariamente a nossa reza do Ho Oponopono. E ele serve para isso, né? Para que a gente aceite que ninguém é culpado de nada na nossa vida a não ser nós mesmos, que a gente se coloca em situações que a gente não está feliz e a gente aceita isso, a gente pede perdão, a gente agradece pela chance de limpar e a gente vai limpando e a nossa vida vai melhorando, vai vindo ideias, vai abrindo caminhos e eventualmente a gente vai conquistar o que a gente quer ou muito mais, né? Porque a gente não tem esse domínio do destino. Está na mão da divindade nos mostrar o que é melhor para a gente, nos mostrar a nossa missão aqui, o nosso caminho, como a gente pode viver melhor, como a gente pode, né, transformar a vida dos próximos, da família, da comunidade. E é um pouco disso que a gente esquece quando a gente faz o Ho'oponopono. E eu tenho pensado muito nisso essa semana e me deu vontade de fazer esse vídeo falando um pouco disso, porque eu acabo pesquisando bastante coisa e eu fico em estado de choque com a quantidade de besteira que a gente encontra, de gente vindo com fórmulas prontas, dizendo assim: ah, faz isso que não tem erro, e faz aquilo que não tem erro. Isso não existe. O que existe é a prática constante do Ho Oponopono, com a consciência de que a gente tem que ter paciência, que não se limpa do dia para a noite nenhuma memória ruim, nenhuma situação ruim da nossa vida. A gente não resolve problemas de forma milagrosa, isso não existe. Então, assim, as pessoas estão vendendo muitas coisas na internet, faça a prática tal, faça isso, faça aquilo. Gente, tudo isso é invenção, assim, não é, né? Pode escrever no papel 700 mil vezes, talvez aquilo ajude a entrar no inconsciente, mas não existe nenhuma evidência de que isso funcione. Então, assim, tem muitas práticas e muita venda de curso, de coisas que me assustam bastante, assim, na internet. Então, às vezes eu fico com vontade de falar aqui, porque algumas vezes a gente sabe, mas a gente precisa ouvir de alguém, né, para entender, para pensar, ah, nossa, realmente, tem razão, eu gastei 300 pila naquele curso e tinha tudo disponível na internet, eu só tinha besteira, eu só tinha as mesmas coisas de sempre, não me ajudou em nada, gastei meu dinheiro achando que ia ficar rico, fiquei mais pobre. Então, assim, essas coisas eu acho que a gente tem que começar a ponderar. Quando se trata de espiritualidade, quando se trata, assim, né, dessas coisas mais emocionais, espirituais, acho que quanto menos dinheiro a gente investe, mais sucesso a gente tem, porque isso não é uma coisa que deveria estar à venda, isso é uma coisa que está para todos. Ninguém te ensina, né, a ter fé. Ninguém te ensina a uma prática milagrosa. Isso não existe. O que existe é ter consistência quando se faz alguma coisa na vida, né? E isso vai acabar com o tempo, estimulando a criação de fé, estimulando a criação de uma rotina, e é isso que vai fazer a gente, né, prosperar, a gente conseguir ir para frente, é a constância. Então eu fico um pouco assustada com tudo que eu vejo, espero que ninguém tenha caído em nenhum golpe, né, de, de curso, de práticas absurdas. Eu vi um vídeo de uma mulher que falou assim, ó, ela afirmou: eu vi, assim, mais de 10 pessoas que manifestaram na frente delas malas de dinheiro na rua. Pelo amor de Deus, quem que vocês conhecem
que manifestou uma mala de dinheiro na. Olha, pode ter achado uma carteira que caiu, tu tem que devolver, porque é tua, né, tua função como cidadão, senão tu ainda vai pra cadeia, né? Mas quem é que acha malas de dinheiro na rua, no Brasil, andando lá no centro da sua cidade, achando malas de dinheiro? Então, assim, eu ouvi aquilo sabendo que é uma mentira, sabendo que ela tá vendendo uma mentira. E eu sei que muita gente deve ouvir e fica pensando, ai meu Deus, um dia eu vou achar uma mala de dinheiro. Olha, eu acho bem pouco provável, a não sei que tem assim, ó, tu dê a coincidência de no dia que alguém roubar um banco, tá saindo correndo com a mala de dinheiro e deixou a mala de dinheiro ali, né? E aí vocês ainda vão acabar presos porque pegaram a mala de dinheiro roubada, né? E os casos quando a gente acha dinheiro, exceto talvez aquele um caso em 1 milhão, 1 bilhão, né? Pode vir a ser nosso, mas a maioria dos casos tem dono, é alguém que perdeu, que deu o azar de perder um salário inteiro na rua, que deu o azar de perder o dinheiro da venda de um carro, alguma coisa que é muito importante para aquela pessoa. Então, assim, eu vejo esses vídeos, eu fico apavorada com como se vende mentira, sabe? Ah, a pessoa vê mais de 10 pessoas que manifestaram malas de dinheiro anônima na rua. Gente, não existe, não é verdade, eu não acredito, né? Até porque se tivesse, é o tipo de caso que vira notícia, que vai pro jornal, que vai pro Fantástico, que tem relatos na internet, que tem fotos, que tem tudo, né? Das crenças de cocriação, não é assim. E cocriar não é uma coisa assim, ai, pensei ali num camelo, gostaria de ter como pet, vou manifestar um camelo na minha sala. Gente, as pessoas estão vendendo essas ideias como se fosse assim, né? Pensou e manifestou. E não faz nenhum sentido. Ninguém trabalha dessa forma, né? Nem o universo, nem ninguém. O que a gente faz com o Ho Oponopono, e por isso eu gosto, eu acredito no Ho Oponopono, é que é um processo de limpeza que muda a nossa energia e faz com que a gente abra espaço, tire as coisas ruins de dentro da gente e abra espaço para coisas boas e novas. E eu trouxe esse relato da mãe que ganhou, né, quase 2 milhões de dólares após, né, um dia após o câncer da filha, porque o que me interessou nesse relato? A mudança de energia. Tu imagina tu tá vivendo a tua filha ou a pessoa que tu ama, se tu não tem filhos, né? A tua mãe, né? O teu marido, tua esposa, alguém que tu ama, tá vivendo uma situação de risco de vida, de câncer, que é uma doença, né, devastadora. E aí a pessoa cura. Tu viveu aquele momento de pânico por meses. Tem gente que fica 1 ano ou mais. No dia que cura, o que aquilo muda dentro de ti? É aquele alívio, é a sensação de, nossa, recomeço de vida, que gratidão, vou levar minha filhinha para casa, ela tá bem, ela curou, que alegria, que felicidade, muito obrigada, meu Deus. Tu mudou tão radicalmente uma energia ruim para uma energia positiva que tu acaba atraindo coisas na mesma energia. Eu acredito piamente nisso por experiência própria, de coisas que quando eu tava assim, num momento muito ruim da vida, a gente sempre fala, "Ah, não dá pra piorar, mas dá pra piorar." Parece que quando a gente tá mal, a gente começa a atrair tudo que é coisa ruim, né? A minha mãe que sempre fala, a tragédia não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada, porque quando tu tá mal com uma coisa, parece que acontece tudo de ruim que não deve. Agora, quando tu tá numa energia positiva, numa energia boa, as coisas fluem, elas caminham. É que nem quando tu tá amando, quando tu tá, né? Quando tu conquista alguma coisa que tu quer, quando tu consegue chegar num patamar de energia boa, as coisas ao redor, por menor que pareçam, vão fazendo sentido, tu vai atraindo aquelas coisas boas. Então eu acho assim que esse relato do câncer, ele mexeu comigo nesse sentido, que em muitas situações da minha vida que eu estava mal, eu atraí coisas ruins, desculpa, eu atraí coisas ruins, e no momento em que a gente muda a vibração, que a gente conquista alguma coisa boa, e isso me lembra muito quando eu ganhei a primeira vez na loteria, né, que não foi o prêmio máximo, mas foi o dinheiro, nossa, que aquela sensação que chega a me dar uma taquicardia quando eu lembro assim de alegria.
as coisas melhoraram. A partir dali eu organizei a minha vida, eu consegui mudança de país, eu consegui conquistar as coisas que eu queria. Eu saí de uma depressão. Então, assim, uma coisa boa tem assim um poder magnífico. Então é muito importante a gente trabalhar a nossa energia, né, para atrair as coisas que a gente quer. Então, assim, eu vou trazer alguns outros relatos na próxima semana que eu já separei, que também são bem importantes sobre os ganhadores da loteria, para a gente continuar fazendo assim a nossa lista de processo de coisas que essas pessoas fizeram e ganharam, para que a gente incorpore na nossa vida, no nosso dia a dia e eventualmente a gente conquiste o nosso objetivo, seja ele financeiro, seja ele em qualquer, né, aspecto da vida. Espero que vocês tenham gostado, então tenham uma ótima semana e vejo vocês no próximo vídeo.